Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte abstrata, né? O que é essa arte abstrata, né? Onde surgiu, quais os artistas que utilizam esse tipo de arte dentro aí das vertentes artísticas, tranquilo? Então, segue o vídeo. O abstracionismo, ou arte abstrata, é um estilo artístico moderno, né? Então, aí já nasceu aí na era moderna, no modernismo, das artes visuais que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras que representam algo da nossa própria realidade, né? Então, nesse conceito, nós entendemos que a arte abstrata ela utiliza artifícios para que nós possamos, para que o artista ele possa jogar aquilo que se pensa, que se imagina, né, na sua mente para fora, né, e mostrar isso para as pessoas, diferente de outros estilos que recriam, né, ou criam coisas que já existem dentro da nossa realidade. No abstracionismo é completamente diferente, né? Até mesmo as cores, elas trabalham de forma a tentar exemplificar esse pensamento, né? O pensamento do artista. Beleza? Dessa forma, podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra não representacional. Por quê? Porque ela não representa algo que já existe, né? Algo que a gente conhece, mas aquilo que se passa no pensamento do artista, né? Ao contrário da arte figurativa, expressa por meio de figuras que retratam a natureza, né? A arte figurativa. O pintor russo Vassily Kandinsky é considerado o precursor da arte abstrata em suas obras, né? Primeira aquarela abstrata de 1910 e a série Improvisações de 1909 a 1914, beleza? Então, o Kandinsky é um dos precursores do estilo já na era moderna aí, né? Dentro do modernismo, que trabalha essa forma de criação, tá? Então vamos observar aqui, olha só, primeira aquarela de Kandinsky, como que é trabalhada as cores, né? E aquilo que possa ser o pensamento, né? O nosso pensamento ele é algo muito rápido, ele é algo muito, às vezes, confuso, né? E, através disso, nós podemos observar na imagem, no quadro, na pintura, que ele traz também essas perspectivas, né? Às vezes de algo um pouco confuso, de algo que está andando de certa forma rápido e a gente não consegue entender direito. Mas o trabalho das cores, né, é muito interessante, beleza? Bom, principais características aí do abstracionismo, né? Nós temos aí arte não representacional, que a gente já falou, né? Ela não representa algo, ela traz aí aquilo que se está pensando, né? A ausência de objetos reconhecíveis, né? Pelas duas imagens, a primeira e essa agora, a gente consegue perceber que não existe algo que está sendo representado aí. A gente não consegue reconhecer alguns parâmetros, né? A não ser as cores, lógico, né? E as linhas, esses parâmetros básicos da linguagem visual, correto? Subjetiva, tá? Ela não é objetiva, ou seja, vai da percepção também de quem está observando, né? Para que se entenda algo ou alguma coisa. Oposição ao modelo renascentista, claro, né? Até porque a corrente é modernista, e a arte figurativa, né? Que já cria coisas que estão representadas no nosso cotidiano. Valorização de formas, cores, linhas e texturas, né? Então, dentro dos parâmetros da linguagem visual, nós temos esses parâmetros aí, da formas, cores, linhas e texturas, que são bem valorizados no abstracionismo, como a gente pode observar nas imagens, né? Olha,
e vamos voltar aqui, veja que nós temos aqui uma textura, né? Nós temos formas, nós temos cores diferentes, né? Nós temos aí a presença de linhas, então todas esses parâmetros são parâmetros da linguagem visual, né? E são bem representados aqui. Tranquilo? Então esses aí são algumas características, né, do estilo. Com relação à origem, né, a arte abstrata, ela está intimamente relacionada com as vanguardas artísticas europeias no final do século XIX, né, a também chamada arte moderna, né, a arte modernista, certo? Tais vanguardas representam aí movimentos de ruptura artística, ou seja, que se contrapõem a outros movimentos, sobretudo em relações aos moldes renascentistas, tradicionalistas e academicistas, né? Então, dentro desse viés aí, os artistas se opuseram a alguns conceitos anteriores, né? Renascentistas, tradicionais e também acadêmicos, né? Então, houve artistas que não precisaram estudar a arte dentro da escola, da academia, mas empiricamente. E a partir daí começaram a criar outras formas, né, de arte. Esses moldes eram pautados no modelo da arte greco-romana, onde o conceito de belo é a sua principal característica, né? Aí também para representar essa ruptura, né, as obras mais tradicionais renascentistas, nós temos aí o Nascimento de Vênus, né, de Botticelli, artista renascentista, beleza? Movimentos como o surrealismo, o cubismo, dadaísmo, expressionismo e futurismo, né, buscaram o rompimento com os antigos valores estéticos, né? A partir desse contexto surge posteriormente o que foi intitulado abstracionismo, sendo que o artista que iniciou, a gente já viu, que foi o russo Vassily Kandinsky. Esse pintor estava interessado em estudar os efeitos da cor. Olha só uma coisa interessante aqui, hein? E da criação aliada à música. Então, da mesma forma, além dele querer estudar os conceitos, as misturas de cores aí, ele trabalhava, tá, a criação aliada à música. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele criava a sua pintura da mesma forma que ele ouvia uma música, ou ele sentia uma música, e aí ele via criando essa arte, né? A sua arte, no caso, né? Então, a gente pode correlacionar essas obras abstratas de acordo com alguns estilos de música. Claro que eles ouviam mais músicas clássicas no período, né? Então, é necessário que a gente coloque aí essa relação da música clássica com a criação das obras abstratas no período, né? Caracterizada pela não representação, né, porque não representava algo que já existia, mas criava aí outras representações do seu próprio pensamento. Essa vertente buscou apresentar um novo estilo de arte em que as formas, cores, linhas e texturas eram os objetos que estavam à frente, né, aí da criação em si. Tranquilo? Muito bem. No Brasil aí nós temos, né, alguns artistas, algumas caras que são muito importantes, tá? A proposta das vanguardas despertou e inaugurou novas formas estéticas, as quais atravessaram fronteiras de maneira que no Brasil influenciaram a estética modernista dos anos 20, tá? Então aqui, ó, esse quadro, tá, essa figura chama-se Superfície Modulada de Lygia Clark. Veja como que ela trabalhou essa figura, certo? Mais tarde, as vanguardas inspiraram outras correntes da arte nacional, né? Como a
abstrata que passou a ser produzida no país em torno da década de 40. Dentre os maiores representantes da arte abstrata no Brasil estão Alfredo Volpi, Ivan Serpa, Cícero Dias, Luiz Sassilotto, Antônio Bandeira, Manabu Mabi, Torne Ortac, Lígia Clark, que a gente já viu, né? Hélio Oiticica, Iberê Camargo, tá? Então esses são alguns nomes que vocês podem notar e dar uma pesquisada aí, né? Para entender um pouquinho mais sobre como que era o trabalho de cada um e quais os diferenciais, né, gente? Que a gente sabe que nenhum produzia igual, né? Cada um tinha a sua forma também de produção, né? Aqui nós temos o abstracionismo expressivo, tá? Com Kandinsky, ele se divide em duas formas, o expressivo e o geométrico, tá? E aí, ó, o expressivo, ele tem um sentimentalismo, né? A valorização da intuição, né? É intuitivo e a liberdade artística, claro, né? E aí nós temos o geométrico, olha, como trabalha mais figuras geométricas, né? Então são essas duas vertentes aí da arte abstrata, tá? E aí na arte, no geometrismo, né, da arte abstrata, nós temos a racionalidade, tá? São características, a valorização de reflexão intelectual, organização e uso de formas geométricas, né? Elas estão bem organizadas, tá? Então, recapitulando, o abstracionismo ele se divide em duas formas, né? Expressivo e geométrico, beleza? Principais aí, né, internacionais, artistas internacionais da arte abstrata: Kandinsky, Piet Mondrian, Paul Klee, Willem de Kooning, Casimir Vallice, Roberto Delaunay, Hans Hartung, Pierre Solange, Jean Fautrier, Jean Dubuffet, Antoni Tapies e Jackson Pollock, beleza? Outros nomes que vocês podem pesquisar. Bom, e para finalizar, vamos fazer uma pequena atividade, né? Na aula de hoje falamos sobre a arte abstrata e vimos que esta está dividida em dois parâmetros diferentes, que correspondem a abstracionismo matemático e lírico, abstracionismo realista e surrealista, abstracionismo expressivo e geométrico, abstracionismo físico e químico. Qual que vocês acham que é a correta aí? Já marcaram? Muito bem, teve gente que marcou a letra B, né? Muito bem. Então, parabéns para quem marcou a letra C de certa ou correta, né? Abstracionismo expressivo e geométrico, beleza? E essas são as divisões aí da arte abstrata, tá? Então, obrigado por mais uma aula e nos vemos na próxima. Até mais. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque, viu? Tchau!